Amém. Daniel 3,13 diz: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Amém, irmão? Até aí você pode sentar em nome de Jesus. Depois o rei vai dizer: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Isso é uma questão de muito conhecimento, muito entendimento de quem verdadeiramente é Deus. Esta fé é consequência, ela tem origem em conhecimento, em entendimento. As declarações que eu leio nesta passagem bíblica, há 27 anos, desde que me converti, até hoje elas são, como a Bíblia diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós lemos coisas que viemos lendo há 27 anos, e quando estamos lendo isso hoje, é como se estivéssemos lendo pela primeira vez. O impacto é tão glorioso. Mas, irmãos, a pergunta, na graça do Espírito Santo, é a seguinte: quem é Deus? Deus não se preocupa, ou às vezes não tem, vou usar entre aspas, a oportunidade de estar realizando sempre as mesmas obras. Até hoje nós sabemos que existiu esse fato da fornalha
levantada por um governante, mas qual outro fato? Não, existiram situações semelhantes ao longo da história, nós temos por aí muitos testemunhos, mas você não vê Deus deixando um governante levantar uma fornalha dessa toda hora e Deus indo lá e operando. Mas o que Deus fez? Trabalhou, usou servos, registrou em livros, e se Deus registrou em livros, talvez Ele esteja dizendo, olha, eu não vou me preocupar em estar fazendo isso toda hora, então está registrado em livro aqui, e esse livro vai passar por todas as gerações. E muitos vão dizer, eu não vi, mas o Espírito Santo vai estar mostrando como isso é real, vai estar testificando lá dentro do meu espírito, em uma operação que somente a divindade pode realizar. Então isso que aconteceu, não sei, há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, pelo menos nós sabemos, mais de 2.000, isso que aconteceu lá, o Espírito Santo, deste fato, de milhares de anos, o Espírito Santo consegue me convencer de que isto é real. Aí Jesus diz o quê? Ele virá e convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, mas eu sempre pergunto, a Bíblia está no mundo há um bocado de tempo, a humanidade tem acesso a essa Bíblia, cristãos, vou assim dizer, têm acesso à Bíblia, multidões estão estudando a Bíblia, até juízes leem a Bíblia por causa do seu conteúdo gramatical, mas nós não estamos vendo um mundo transformado pela Bíblia. A rainha da Inglaterra declarou, a Bíblia é a glória da Inglaterra. É mesmo? E por que a Inglaterra é aquele lixo que todo mundo vê? Os melhores manuscritos, as comprovações das coisas bíblicas mais gloriosas, estão todas no Museu Britânico, que é o país que mais investiu em arqueologia. Está tudo lá. Cadê a glória da Inglaterra? Não tem glória nenhuma lá, não importa que digam que a Bíblia é a glória da Inglaterra, a Bíblia não pode ser a glória da Inglaterra, ela tem que ser a glória de alguém, pessoalmente. A Bíblia não é a glória do Brasil, a Bíblia é a glória da minha vida, se eu credibilizo isso, se eu vivo isso. Os relatos são gloriosos, mas o que eu tenho, qual é o meu comportamento diante disto? É isso que faz a diferença. O que eu estou disposto a pagar por isso? O que eu estou disposto a renunciar para viver isso? Falar em renúncia, todo mundo treme. Mas é o que faz a diferença. É o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Jesus Cristo renunciou à sua glória e habitou entre nós. Jesus, quando veio ao mundo, ele sabia tudo que ele ia passar? Não sabia. Me dá uma prova de que ele não sabia. A agonia dele no Getsêmani. Quem sabe pelo que vai passar não entra numa agonia tão profunda daquela. Então ele veio a este mundo sem saber o futuro que o esperava. Ah, pastor, ele não era onisciente? Ele pode ser onisciente, mas uma coisa eu sei, que ele declarou, o Pai é maior do que eu. Amém? Se o Pai é maior do que eu, o Pai vai além de Jesus Cristo. Isso não é coisa para mim e para a sua mente, isso não é coisa para mim e para a sua mente, mas o fato é que o Pai vai além. Então Jesus Cristo veio para cumprir um projeto glorioso, sem saber exatamente o final dessa história. Ele veio para fazer a vontade de Deus, e ali ele foi pego numa situação que ele não imaginou. Tanto não imaginou que disse, Pai, passa de mim esse cálice. Aí voltou para os seus discípulos, vocês por favor, velem por mim, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Aí foi lá orar de novo, o que ele disse?
Pai, passa de mim esse cálice. Aí voltou para os seus discípulos, poxa, nem uma hora vocês não podem velar comigo? Aí voltou lá e, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus Cristo veio ao mundo sabendo tudo que ele ia passar? Então por que ele não disse, Pai, passa de mim esse cálice, quando ele estava lá em cima? Não, Pai, isso aí, Pai. Não, ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, quando ele estava aqui embaixo. Isso não é coisa para nós nem meditarmos muito, é só para nós entendermos um pouquinho de que Jesus Cristo veio pagar preço. Ele veio pagar preço, e nós, se queremos ver Deus, temos que pagar preço. Sem preço ninguém compra nada, irmão, não se ilude, né? Irmão, a salvação é de graça. Não confunda o de graça de Deus com o de graça do nosso mundo. Jesus falou assim, não te tenho eu dito que se tu creres, verás a glória de Deus. Então salvação não é de graça, tem que ter fé. E cá entre nós, para ter fé não é fácil. Para ter fé não é fácil. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Qual é o meu comportamento diante dessas coisas? Como que eu me comporto quando eu vejo Josué diante das muralhas de Jericó para conquistar? Eu vejo Josué diante do impossível. E de repente ele tem uma direção, ele rodeia a cidade, ele grita com seu exército e as muralhas caem. O que aquilo traduz para mim? Que Deus é esse que eu digo servir, que é capaz de derrubar muralhas, que segundo alguns historiadores, eram muralhas bem grandinhas, muralhas de 9 metros de altura, com 6 metros de largura, 2 carruagens, uma indo e uma voltando, passavam em cima dela. Como que uma montanha dessa é soterrada diante do povo? Até se essa montanha tivesse, se esse muro tivesse simplesmente tombado, os seus 6 metros, ainda assim, impediriam o povo de entrar. O que Deus fez? Deus soterrou aquelas muralhas de tal maneira que o povo pulou por cima delas. É muito mais poder do que qualquer um de nós possa imaginar em toda a nossa vida, em toda a nossa meditação. Eu paro e pergunto, o que eu faço com essa informação? Quem é Deus? Tá, quem é Deus eu estou sabendo, mas quem sou eu? Quem sou eu diante disso? Josué faz uma oração, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon, e aquele dia ficou tão longo, e nós descobrimos depois que Deus foi tão tremendo, mas tão tremendo, que foi muito além da oração de Josué. Sem conhecimento de astronomia, ele fala ao sol e fala à lua, quando na verdade o que ele precisava era que a terra parasse, e foi o que Deus fez, e hoje os cientistas estão provando que a terra, milagrosamente os cientistas provaram que a terra está atrasada na sua rotação por 24 horas. Junta esse fato de Josué e junta ao fato do profeta Isaías no relógio de Acabe, que voltou 15 graus. Tá, tudo bem, Deus é tremendo, e qual o meu comportamento diante desse Deus que é tremendo? Abraão sobe ao monte Moriá e levanta o cutelo, e Deus segura ali na mão, Abraão, não faças mal ao menino, porque eu sei que tu me temes. Mas o escritor de Hebreus diz assim, Abraão viu o dia de Cristo Jesus e exultou. Os escritores e o próprio Jesus dão testemunho de Abraão. E Hebreus diz o seguinte, Abraão foi um homem de tanta fé, que viu diante dos seus olhos o filho da promessa, prestes a ser morto, mas não questionou,
Deus, se tu está pedindo meu filho para ser morto como sacrifício, onde ficam então as tuas promessas que tu disseste que de mim faria através deste único uma grande nação? Abraão não questionou as suas promessas, e o escritor de Hebreus diz o seguinte: Abraão creu que Deus era tão poderoso para que depois até da morte trouxesse de volta Isaque. Ele não questionou a promessa, vendo ela indo por água abaixo diante dos seus olhos. Vou sacrificar o filho da promessa, não tenho mais filho, o que vai ser de mim? Hebreus escreve, ele creu que Deus era poderoso para trazê-lo da morte e cumprir a sua promessa. Tá bom? Mas e eu? Com a minha vida, meu irmão, com a minha fé. A Bíblia, esses exemplos não estão aí para eu olhar e dizer que eles foram grandes homens de Deus. Se Deus registrou isso em livros, é para que eu seja também um grande homem de Deus. Nós temos que parar com esse negócio de ficar admirando os homens de Deus. Nós temos que enxergar a estrada que está proposta diante de nós, para que também nós sejamos homens de Deus, referência nacional e mundial. Pedro chega diante das autoridades: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tá? E qual é a minha atitude? Eu sei qual deve ser a minha atitude, mas a maioria dos cristãos que estão por aí, essa lição de Pedro não tem feito efeito algum, não tem se tornado em nenhum sentido. As pessoas estão chegando diante das autoridades, e me permita a expressão, estão colocando o rabinho entre as pernas. O Deus poderoso só está sendo poderoso para botar dinheiro no bolso dos outros, mas não está sendo tão poderoso para que a minha vida vá em holocausto para o seu altar. O camarada subiu no morro para abrir uma igreja, abriu, Deus me mandou para o morro e tal. Quando chegaram os traficantes, disseram para ele: fecha a igreja que nós não queremos igreja aqui não. Ele foi, fechou a igreja e foi embora para casa. Cadê o Deus poderoso? Um pastor lá para os lados de Niterói ali, São Gonçalo, foi preso, foi ameaçado pelo mesmo delegado que armou para nós, foi ameaçado. E ao invés de ele se levantar, entender que o projeto de Deus estava alcançando a vida dele, ele se acovardou, abafou o negócio, pediu desculpa, pagou fiança, fez tudo o que tinha para fazer, para ficar limpinho diante do púlpito. Ele se manchou. Limpo sou eu, que trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, trago cadeias e algemas para exibir, eu sou limpo. Cadê? O que adianta? Deus é poderoso, Deus abriu o mar vermelho e a minha vida está uma desgraça. Deus abriu o mar vermelho e eu fujo de todo mundo. Deus abriu o mar vermelho e eu tenho medo de revólver. Deus abre o mar vermelho e eu tenho medo de revólver. Esse Deus pode estar fazendo efeito na vida dos outros, não na minha. Deus mandou um anjo e matou 185 mil do exército assírio. Tá, eu tenho medo de um cara fardado. Eu tenho medo de um processo na justiça. Eu tenho medo de um palhaço rotulado de delegado. Eu tenho medo de um pai de santo. Eu tenho medo de um macumbeiro. Eu tenho medo de um bruxo. Eu tenho medo de quem está me ameaçando. Para me pegarem primeiro tem que passar pelo meu Deus, meu irmão. E ele disse: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Tá bom, está escrito, mas o que eu faço com o que está escrito? Eu vou para dentro de uma igreja, me soco lá, canto, bato palma e depois vou para casa viver a minha vida? Se eu tivesse essa atitude, meu irmão, de ir para a igreja, bater palma e depois ir para casa viver a minha vida, eu jamais teria chegado atrás de um púlpito posto por Jesus Cristo. Porque o que mais tem é gente atrás de púlpito. Tem um monte de palhaço engravatado, rotulado de pastor atrás dos púlpitos. Tem um monte. Na igreja batista, então, nem se fala. O cara faz seminário e vira pastor. Eu nunca vi isso na história da humanidade. Só com os batistas, com os presbiterianos, com os metodistas.
Quem foi que disse que seminário forma pastor? O que forma pastor é essa disposição que eu tenho pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso é que forma pastor. O povo da geração de Jesus Cristo não vai fazer nenhum desses seminários, porque se fizer está fora do projeto. Tem que aprender aqui com o meu exemplo. Isso aqui é que é seminário. Dar a vida por Jesus Cristo, colocar a vida no altar de Deus para queimar como holocausto, como cheiro suave diante dos narizes de Deus. As pessoas estão, Davi desceu e venceu Golias. Tá bom, e eu? Não tenho coragem de encarar nenhuma formiga. O que adianta que Davi venceu Golias? Se isso não se traduz em lição para mim. Lições na Bíblia, meu irmão, não funcionam. Elas têm que estar no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Tem que estar correndo na minha veia. Essas são as lições que funcionam. Tem. Davi derrotou Golias no vale, e ele disse que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tá bom, Deus proclamou por Davi, e agora? Vai proclamar por quem? A seara sempre vai ser grande, e os obreiros sempre serão poucos, porque o povo de Deus está acostumado a ser, como disse Marco Feliciano, de si mesmo. Sabe o que Marco Feliciano disse lá naquele lugar, naquela prostituição chamada Gideões? Marco Feliciano disse assim: as pessoas estão dizendo por aí que eu sou um grande pregador. Irmão, eu não sou um grande pregador, eu sou apenas um contador de histórias. E é o que ele é mesmo, ele é apenas um contador de histórias. Só isso, inutilmente isso. Porque se ele não fosse um contador de histórias, a vida dele seria bem diferente, e o povo da igreja dele não seria um covarde, porque eu não vi ninguém da igreja dele se manifestar sequer na internet, quando ele estava sendo massacrado pelos homossexuais. O povo da igreja dele, segundo ele mesmo publicou, estavam todos acovardados, ninguém fez nenhuma passeata, ninguém fez nenhuma faixa, ninguém falou nada nem no Facebook. Sabe por quê? Porque é exatamente assim. A antena reproduz a captação, a televisão reproduz a captação da antena, e uma igreja é a cara do seu pastor. Se ele é o que é, a igreja dele tem que ser aquilo mesmo. Ele é um contador de história. Eu não, eu aposto a vida no Evangelho. Eu não quero saber, irmão, vou te dizer uma coisa. O meu desejo de morrer e partir desse mundo, a minha realidade do mundo espiritual é tanta que eu vou te confessar uma coisa: por pouco eu não tiro a própria vida, pela convicção plena que eu tenho que há um céu me esperando. E essa convicção plena que eu tenho que há um céu me esperando, me faz um novo homem. E te confesso isso, eu vou te repetir: o meu desejo era tirar a própria vida para partir para a eternidade. Nesse mundo que eu olho, não tem nada que me atraia, nada, não tem nada que me segure nesse mundo, nada. Enquanto outros estão buscando a prosperidade, cadê o exemplo da Bíblia? Cadê o Deus que é Espírito e verdade? Cadê o reino celestial nos esperando? Para de fazer oração, meu irmão, pedindo bens da terra. Para de fazer essa oração. Peça a Deus espadas. Peça a Deus armaduras, escudos. Peça a Deus convicção, peça a Deus entendimento. Chega diante de Deus: Deus, eu te consagro a minha mente, me faz entender as coisas espirituais. Tem que ser assim, irmão. Se não for assim, se não entrar nessa guerra, se não entrar nessa batalha, você vai ser um crentinho de meia tigela caminhando por dentro da igreja até a hora que você se cansar e não quiser mais saber de nada. Aí todo mundo, quando sai da igreja, tem uma desculpa, né? Não, eu me aborreci com o irmão, não, eu me aborreci com a mulher do pastor, eu me aborreci com o pastor, eu me aborreci com o diácono, eu me aborreci com o presbítero. Se aborreceu com ninguém, é o Espírito Santo que está rejeitando os inúteis mesmo. Saul era um pobretão, estava indo no meio do deserto atrás de uma
de uma reis, de um animal. Deus faz desse homem, faz com este homem o impossível. O camarada de procurar um animal perdido, sendo de uma pequenina tribo de Israel, Deus vai e faz deste homem um rei. Deus operou o impossível, com Davi derrotando Golias, com Saul se transformando em rei. Tá bom, a lição é maravilhosa, a história é belíssima, oh, que história, até Hollywood está publicando isso, as televisões do Brasil estão criando artistas e contando essas histórias, tá bom, para eles é uma fonte de renda, cada história dessas que eles fazem, mas para mim tem que ser fonte de vida. Cadê o Deus poderoso que pegou um pobretão que nem Saul e fez dele o rei de Israel? Cadê esse Deus? Essas histórias, irmão, têm que sair das páginas. As histórias têm que sair das páginas. Você tem que ser um camarada meio louco, sabe? Meio louco. Senão você não vai cumprir o projeto de Deus. Você acha que Deus está contando com quem está dentro da igreja? Deus não conta com quem está dentro da igreja, meu irmão. Não é essa a visão, não. Isso é ilusão. Deus conta com quem está integrado no reino. A visão do reino é muito superior a uma visão de igreja. Tem gente que acha que porque dá tempo, que nem uma senhora que eu ouvia, né? Ó, irmão, estou muito feliz. Eu sou batizada nas águas, eu estou em comunhão com a igreja, eu participo da Santa Ceia, e o meu nome está no hall de membros, a minha ficha já está completinha, então eu já sou salvo, eu estou feliz da vida. Tem gente que é assim. Eu imagino até que lá no inferno, para as pessoas ficarem bem felizes, o diabo deve ter um hall de membro imenso, para ficar todo mundo feliz. Quem foi que disse que nome em hall de membro faz alguma coisa, meu? Quem foi que disse que esse nome que eu tenho, que você tem, vai entrar no céu? Está profetizado que lá receberemos um novo nome. Isso aqui que nós temos é nome da terra. Nós vamos receber um nome pelo qual vamos conviver com ele pelos séculos dos séculos sem fim. A coisa é muito mais gloriosa. Então não confunda igreja, um centro de triagem, com o reino de Deus. Você tem que ir na terra estar convivendo com os pés no reino de Deus, mas isso é loucura. Nem todos conseguem entrar nesse projeto. Observe então aqui, que quando, no verso 8 ali, diz, olha, no verso 8 do capítulo 3, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e foram fofocar para o rei Nabucodonosor. Ó rei, vive eternamente, tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, do saltério, da gaita, da harpa, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro que tu levantaste. Qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, irmão, o que Deus está me mostrando aqui? Sempre vai ter alguém tramando pelas tuas costas, se é que tu és verdadeiro, se é que Deus conta contigo, se é que Deus tem projeto na tua vida, se é que tu andas no caminho da verdade absoluta, sempre terá alguém organizando uma fofoca e uma trama contra as tuas costas. É bíblico. Então por que tu está esquentando a cabeça com as fofocas? Eu vejo pessoas desesperadas, não pastor, porque armaram para mim, não pastor, porque estão fazendo fofoca para mim, não pastor, porque eu tenho certeza que qualquer hora vão me pegar aí de sopetão, de surpresa. Eu digo, meu irmão, ninguém surpreende Deus, ninguém põe névoa nos olhos de Deus, ninguém ofusca atitudes dos olhos de Deus. Que me importa que estão armando para mim, que me importa que disseram que eu sou a bola da vez, que me importa que disseram que eu sou o próximo da lista negra. Me colocar o meu nome numa lista é muito fácil, eu quero ver cumprir e executar a lista.
É muito fácil colocar o nosso nome numa lista, mas o risco é que vão ficar desfalcados nas suas listas. Porque ninguém pode deter um servo de Deus quando Deus tem um projeto com ele. É impossível. É impossível, irmão. Enquanto estão por aí preparando cadeias para mim, eu estou ansiando por elas e me preparando para elas. Fui lá no banco, organizei as coisas. Já fui ali no meu... Eu tenho uma pastinha de contas a pagar, já coloquei tudo lá bonitinho para minha família, as senhas de cartão, o acesso das contas, o acesso da internet, já coloquei tudo bonitinho. Ué, estão dizendo por aí que estão armando para nós. Estão armando para nós? Quem arma nos pega de surpresa. Pegar de surpresa a nós? Já está tudo pronto, eu estou esperando a hora. Sempre tem alguém armando uma fofoca para você. Sempre tem alguém com uma trama para você. E eles vão naqueles que eles acham que são maiorais, né? Como aqui, uma meia dúzia de bobão, foi lá no Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre, ó adorado rei, tu é o máximo, tu está acima dos deuses. Ó rei, tem uns caras aí, irmão, o tempo todo alguém, se você é verdadeiro, vai estar dizendo, tem uns caras aí, se referindo a você, e vão dizer aquilo que é verdade. Eles, rei, não se curvam às tuas ordens, não adoram tua imagem de escultura, não fazem caso algum da tua lei, rei. Entende, irmão, o que é a verdade? Como é que é? Eu sou o máximo, eu comando o Estado e tem gente desprezando a minha lei? Joga eles na fornalha. Pois bem, a lição já está aqui. Irmão, o nosso próximo passo é entrar na fornalha. Por que nós precisamos entrar na fornalha? Porque precisamos sair dela. E enquanto não entramos, não podemos ter a glória de sair. Está escrito, está profetizado, e eu digo, caramba, quem é Deus? Não importa quem é Deus, eu quero saber quem sou eu diante dos projetos de Deus. Aí eles vão dizer assim, ó, se estão prontos, prostrai-vos, né, no verso 15, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eu não sinto nenhuma necessidade de te dar resposta sobre isso. Quem é o Deus que vai me livrar? O negócio para você é o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se Ele não nos livrar, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Ponto final. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora, rei? Eu vou botar a fornalha 7 vezes mais quente. Tá bom, bota 7, 70 vezes 7, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não sente temperatura, o nosso Deus não sente calor, o nosso Deus não sente frio, o nosso Deus não tem medo de exército, o nosso Deus não tem medo de homem forte, o nosso Deus não tem medo de leão de chácara malhado, de peito largo. O nosso Deus não tem medo de quem usa bota, de quem usa farda camuflada. O nosso Deus não tem medo de quem necessita de uma arma para se defender, porque Ele não tem essas armas, Ele não precisa disso. Ele não deu isso para a sua igreja, se fosse preciso Ele daria. Nosso Deus não tem medo de nada nem de ninguém. O negócio é o seguinte, não vamos te dar resposta. O nosso Deus, Ele pode envergonhar a tua fornalha, e se Ele não envergonhar, a nossa postura vai ser a mesma. Estamos prontos a morrer por Ele. Entende, irmão? É muita glória. É muita glória. É muita glória. Parece que eu estou vendo esse texto a primeira vez na minha vida. É muita glória, mas eu me pergunto, o que eu faço com esta glória?
Eu tenho que tirar isso das páginas. Eu tenho que arrancar esse negócio desse livro. Como diz Paulo, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu tenho que fazer isso. Essas palavras têm que sair das páginas. E para que essas palavras saiam dessas páginas para dentro de mim, certamente eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Certamente eu vou ter que pagar algum preço. Certamente eu vou ter que receber alguma cicatriz. Porque está escrito que nós esmagaremos a cabeça da serpente, mas que ele vai ferir o nosso calcanhar. Ferir o calcanhar é o preço mínimo que nós temos a pagar. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens o quê? Mais poderosos do seu exército. Está aí daí, meu irmão, que o inimigo tenha homens que para ele sejam homens poderosos. O meu Deus está mostrando aqui que os homens poderosos diante dele não significam nada. Homens poderosos não significam nada, irmão, e cá entre nós, a Bíblia, esse Deus é tão tremendo, esse Deus precisa tanto de gente forjada no calor da fornalha, na cova dos leões. Esse Deus precisa tanto de gente ousada, intrépida. Esse Deus precisa tanto de gente valente, folgada e fanática. Esse Deus precisa tanto de gente que não veja limites nas batalhas e no seu poder, que ele deixa na Escritura pelo menos 2 situações em que ele leva cativo exércitos. Geazi sai no monte e vira para Eliseu: meu senhor, estamos perdidos, o monte está rodeado dos exércitos da Síria. E Eliseu diz assim: ó Deus, tem misericórdia desse jovem, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre os olhos desse cego. Não tem cego nessa noite aqui não, né, irmão? Abre os olhos desse cego, ele precisa entender. Quando Deus abriu os olhos do menino lá, de Geazi, ele viu carros, carruagens de fogo, cercando o exército do inimigo. Quando o inimigo pensa que te cercou, meu irmão, ele já está cercado. Tá, mas o que eu vou fazer com essa história? Enquanto essa história for apenas história, eu sou apenas um homem. Enquanto as histórias bíblicas forem apenas história, eu sou apenas um homem. Quando as histórias bíblicas saírem dessas páginas, aí eu serei um homem de Deus. E o exército assírio? Deus manda um anjo, não precisou ninguém guerrear. Meu irmão, quando o inimigo pensa que te oprimiu, que te cercou, a data da morte dele já está diante do calendário de Deus. Quando o inimigo diz assim: agora cercamos Israel, acabou Israel, eles não têm para onde ir, vão ficar sem comida, vão ficar sem bebida, eles vão ter que abrir as portas para nós invadirmos. Jesus Cristo já disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E haja caso, que diríamos, pois, dos midianitas com Gideão? E tantas coisas. Deus tem demonstrado na Escritura que ele não é simplesmente o conquistador de um e de dois, ele é o conquistador dos exércitos. Por isso o título que lhe cabe é Senhor dos exércitos. Não é só Senhor dos seus exércitos, ele é Senhor de todos os exércitos, porque nenhum dos seus planos cai por terra, nenhuma folha cai da árvore se ele não decretar que caia. Aqui ele diz: então os homens, no verso 21, foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas roupas, foram lançados na fornalha, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sob modo acesa, as chamas
mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Então Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eles disseram: sim, ó rei, é verdade. Tornou ele e disse: mas eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Tá bom, o 4º homem da fornalha está comigo, né? A gente vê lá escrito nos papeizinhos atrás dos veículos do carro, né? Guardado pelo 4º homem da fornalha. Eu digo, tá assim, coitado. Guardado, vigiado pelo 4º homem da fornalha. Eu digo, se ele nem conhece o 4º homem da fornalha. Se conhecesse, não se contentaria com o evangelho batista ou com uma aliança assembleiana de político. Quem conhece Jesus Cristo não se curva com político. Quem conhece Jesus Cristo não tem aperto de mão com maçom. Quem conhece Jesus Cristo não exalta papa. Quem conhece Jesus Cristo não senta à mesa com pai de santo. Como é que o 4º homem da fornalha? Eles nem sabem quem é o 4º homem da fornalha, só se a fornalha deles for ocupada pelo diabo. Sabem nada. O 4º é semelhante ao filho dos deuses. Aí diz: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob modo acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e todo mundo se ajuntou. Como que vocês sobreviveram? Ninguém escapava daquela situação, ninguém nunca escapou daquela fornalha. Como que vocês escaparam daquela situação? Que Deus é esse que vocês servem? Sabe por que o mundo parou de questionar quem é o nosso Deus? Porque os nossos irmãos do passado são a vergonha do evangelho. É por isso que o mundo parou de perguntar cadê o Deus dos crentes. É por isso, quando as pessoas, já não vê mais pessoas desesperadas, entrando com filhos mortos nos seus braços, dentro de altar, entregando na mão de pastor, e saindo com o filho ressuscitado, dando glória a Deus, porque os nossos irmãos da dispensação passada, batista, metodista, presbiterianos, assembleanos, fracassaram e envergonharam o nome de Jesus Cristo. É por isso. Não se pergunta mais, cadê o Deus dos crentes? Porque hoje, quando se fala no Deus dos crentes, o que se pensa é em dinheiro, em mercenarismo, e um bando de gente hipócrita e falsa, dizendo que tem casa própria e carro próprio, e conquistou mansões, e conquistou iates, e conquistou terrenos, e conquistou propriedades. Um bando de mentirosos que conquistou foi com o seu próprio emprego e não tem testemunho sobre o qual o Espírito Santo possa pairar e testificar no coração das pessoas que verdadeiramente há uma porta de salvação. Uma raça de mentirosos. Essa praga chamada universal está lá na internet, um monte de falso testemunho. O do Gari está todo mundo conhecendo já. O camarada que diz que tem uma moto, que é rico, nem ele não sabe a marca do iate que tem, não sabe a marca da moto que tem. Está lá para todo mundo ver. Escândalo em cima de escândalo. E essa raça de malditos está usando o nome do nosso Deus. Por isso eles são alvos da ira do nosso Deus, eles não sobreviverão. Mas, meu irmão, ainda que até o diabo se transvista de anjo de luz, até ele nós temos poder para desmascarar e envergonhar. Agora, nós não podemos incorrer no mesmo erro que eles. Nós temos que ser de tal maneira que as pessoas, quando pensem em procurar por um Deus, eles digam, tem que ser o Deus da geração Jesus Cristo.
chegará uma hora que quando alguém perguntar, você é crente? Você vai dizer assim, sou. E como todo mundo pergunta, mas você é de qual igreja? Você vai dizer assim, sou da geração Jesus Cristo. Alguém vai te dizer, então você é diferente. Vai chegar essa hora, porque eu estou trabalhando para isso, pagando o preço e não estou medindo palavras. Eu não serei confundido com cristão assembleiano nem batista. Eu não serei. E eu já tenho dito para muitos, você é crente? Sou, mas não me confunda com essa raça que tem por aí não. Então, meu irmão, eles saíram do meio do fogo, todo mundo os rodeou. Imagino que não surgiu de assunto ali naquela hora, o transtorno que não foi aquilo ali. Como? O que vocês sentiram lá no meio daquelas chamas? Quem é aquele que quando vocês saíram, ele sumiu, ele não saiu junto com vocês? Será que ele ainda está lá dentro da fornalha? Para onde que ele foi? Como é que é essa história? Irmão, nós, se andamos com Cristo, o mundo cai de fogo em cima de nós, cai de leão em cima de nós, e nós cada vez nos tornamos mais fortes e poderosos, para testemunhar para este mundo que verdadeiramente só Jesus Cristo é o Senhor. Agora, por que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha? Porque não eram amigos do rei. Tá, meu irmão? Porque não eram amigos do rei, não andavam de conformidade com as obras do rei. O que eles poderiam fazer em oculto, eles faziam publicamente, igual Daniel, que poderia ter orado no seu cantinho do seu quarto, ninguém ia ver, mas ele não, ele de propósito, continuou como ele estava de costume, parou lá na janela onde todo mundo o via. A nossa postura tem que ser, meu irmão, diante de Deus, e quem quiser contemplá-la, que contemple, e contemplem todos, que verdadeiramente, nós cristãos, não nos curvamos a nenhum sistema, quer ele tenha uma cova de leões para amedrontar, quer ele tenha uma fornalha de fogo ardente para amedrontar, não interessa, nada nos amedrontará. Então, irmão, algumas histórias estão aí apresentadas para nós. Agora, as histórias você já conhece, eu já conheço. A pergunta é, o que eu farei com essas histórias? Amém, irmão? Até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Diz o Senhor nesta noite, Elias, quando tu disseste que não seria confundido com os outros, um anjo à direita e outro à esquerda, pegou a tua palavra como num raio e subiu às pressas e entregou diante do Todo-Poderoso. Esta palavra não é para ti, Elias, mas tu sabes disso, mas é para esta congregação que esta palavra está selada e não será confundido. A geração Jesus Cristo não será confundido, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Está selada diante dele, diz o Senhor.